Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos que estão acompanhando as palestras doutrinárias da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, SEEB. Eu gostaria de pedir um minuto da sua atenção para falar sobre a situação financeira da nossa casa. A nossa sede é alugada, o que representa o custo mensal elevado. Nossos recursos financeiros são provenientes das contribuições voluntárias dos seus componentes e frequentadores, da venda de livros em nossa livraria, da cantina, do bazar, das rifas e dos nossos eventos. E ficamos sem esta renda complementar em função de estarmos com a sede fechada há um ano em função da pandemia. E temos dificuldades para pagar todas as nossas despesas. Por esse motivo, peço para quem puder que contribua com qualquer valor, por meio desse Pix aqui, ó. E dessa maneira, nós poderemos ajudar a nossa casa a voltar. E também você pode colaborar divulgando este nosso canal no YouTube. Dar o like neste vídeo, fazer a nossa inscrição no canal, ativar o sininho. Então, divulgue nosso canal. Aí nós vamos chegar aos 1000 inscritos. E eu também quero agradecer ao pessoal da SEEB pela oportunidade de contribuir para a divulgação da doutrina espírita, nesse momento em que todos nós precisamos, mais do que nunca, de um Consolador em nossas vidas. Agora nós vamos fazer uma prece para agradecer aos bons espíritos trabalhadores da Seara do Bem. Em especial neste momento, para os espíritos que estão auxiliando no trabalho da linha de frente da pandemia. Como a gente viu no livro que foi escrito no ano passado, No Rumo da Regeneração, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Franco, o qual eu recomendo a leitura. Vamos pedir tranquilidade, transmitindo fluidos de amor e saúde, iluminando os médicos e os gestores mundiais, para que possamos sair desta situação melhores, e também pelos desencarnados e seus familiares, que nesta pandemia perderam seus entes queridos, que eles sejam amparados e confortados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado Pai seja o vosso glorioso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Pai. Como vocês viram nas últimas transmissões, nós estamos falando sobre as leis morais de Deus. Tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre a lei de conservação, que está no capítulo 5, item 4 do Livro dos Espíritos, iniciando na pergunta 702. O Livro dos Espíritos foi escrito por Allan Kardec e foi lançado em 18 de abril de 1857 e consiste em uma compilação de perguntas e respostas feita aos espíritos superiores, através dos médiuns que com eles trabalhavam naquela época. Eu não vou aqui ler as perguntas e as respostas feitas por Kardec. Eu vou deixar para vocês lerem ou relerem após essa conversa, né? Uma vez que eu procuro ser o mais breve e sucinto nessa exposição. Justamente para deixar vocês curiosos e estimulados a pesquisar e questionar sobre este tema tão interessante e rico. E após essa conversa, eu estarei ao vivo respondendo aos seus questionamentos e, por que não, discordâncias. Vocês podem se juntar a mim nesse link do YouTube que eu vou divulgar nos grupos de WhatsApp e também vou colocar no final dessa transmissão lá nos comentários, tá ok? Inicialmente, nós vamos aqui diferenciar as leis naturais de Deus, que está na codificação espírita de Allan Kardec, das leis físicas que regem o universo. As leis de Deus, elas são eternas e imutáveis, assim também como as leis da física. As leis das físicas funcionam em todo o universo conhecido. Entretanto, as leis da física são quebradas nas chamadas singularidades, como no centro de um buraco negro ou lá no início da criação, no primeiro momento do espaço-tempo. Lá as leis da física são quebradas. Eu estou falando aqui em criação do espaço-tempo porque eu acredito num Criador.
Então, todas as leis da natureza, elas são divinas. O cientista, eles estudam as leis da matéria conhecida, enquanto o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Isso foi uma resposta à pergunta 607 do mesmo Livro dos Espíritos. Eu acrescento que hoje um bom cientista deve também ser uma pessoa espiritualizada, mas não necessariamente ter uma religião. Eu vou aqui tentar fazer uma abordagem mais para os dias de hoje e com o conhecimento científico que temos, pois as perguntas que foram respondidas fazem mais de um século e meio e podem parecer assim um pouco óbvias para nós, porém são atuais no seu sentido. Quando Kardec aborda a lei da conservação, ele não fala somente na vida humana, da vida necessária ao espírito, encarnado para sua evolução moral. Ele fala também de todos os recursos necessários para garantir a encarnação do princípio inteligente no tempo necessário no planeta Terra. Vamos falar então um pouco agora sobre a vida na Terra, que é a vida que a gente conhece, procurando definir, né, o que é vida. Pode parecer uma pergunta até simples, mas com uma resposta fácil. O que é a vida? Mas não é tão simples assim como a gente vai ver a seguir. Quando eu era criança, os livros didáticos de ciência definiam os seres vivos como aqueles que nascem, crescem e morrem. Olha, daí já temos alguns atributos da vida, né? O nascimento através da reprodução, que pode ser sexuado ou não. Os seres vivos crescem por meio da retirada do seu entorno dos nutrientes necessários para o seu metasmolismo e excretam aquilo que não foi necessário, ou que ele não consegue mais metabolizar. Quando esse organismo não consegue mais fazer com que funcione esse processo, eles morrem. É bem simples então, né? A vida, definir a vida. Mas não é. Nós podemos citar aqui alguns exemplos de elementos que possuem esses atributos e que não são seres vivos. Por exemplo, o fogo, o furacão e até mesmo a estrela. O fogo nasce, consome o combustível no seu entorno, excreta as cinzas e os gases, se reproduz e morre quando acaba esse combustível. O furacão nasce na atmosfera, metabolizando as energias dos ventos, se reproduz ou se transforma em tempestade e morre. Uma estrela também tem nascimento no interior de uma nebulosa. Para se manter coesa, ela consome energia atômica dos seus elementos, liberando energia para o espaço, e quando não consegue mais manter esse equilíbrio gravitacional, quando acaba o seu combustível, ela morre, explodindo e liberando material que vai criar uma nova nebulosa e novos planetas, novas estrelas, assim como aconteceu com o nosso sistema solar. Quando eu falo, assim, eu entro nessa área da parte de ciência, das coisas novas, é justamente para a gente ter uma visão atual, né, mais para os dias de hoje, do que aquilo que Kardec escreveu lá atrás. Mas que vocês vão ver que é extremamente atual aquilo. Apenas nós vamos contemporalizar. Quando a NASA ela está procurando, por exemplo, agora a NASA está em Marte, a NASA procura vida em outros planetas. Mas ela precisa de uma definição de vida, porque como a gente viu lá atrás, essa vida ela não é exatamente fácil de se descobrir. Porque a gente conhece a vida na Terra. Como seria a vida em outro planeta? Então ela precisa de uma melhor definição do que é vida. Então eu vou colocar aqui a definição operacional da NASA de vida. A vida é um conjunto de reações químicas, autossustentável e capaz de se reproduzir segundo o processo de seleção natural de Darwin. A novidade aqui do que a gente falou lá atrás é a definição do processo de seleção natural darwiniano, em que o resultado da reprodução pode ter características diferentes, as quais podem ou não trazer vantagens para a manutenção e consequente reprodução deste novo ser vivo, melhorando a sua capacidade de sobrevivência. Aí a gente para aqui, vou dar um pause aqui no meu teleprompter e perguntar o seguinte: e os vírus? O que são os vírus? Os vírus, eles estão conosco desde o início da vida na Terra e estão entre a vida e a não vida. Eles são cristais de materiais genéticos na sua essência, mas só começam a metabolizar alimentos e se reproduzir quando estão na célula hospedeira. Enquanto ele está fora de uma célula, ele está no ambiente, ele é um cristal.
um cristal essencialmente de material genético. O ser vivo, ele cria estratégia para sobreviver e se reproduzir sempre de maneira mais eficiente. A bactéria procura o lado da gota d'água onde ela encontra os nutrientes. O cavalo atravessa o rio para pastar do outro lado da margem. Quer dizer, ele se move. Mas aí o que é que dá essa ânsia pela sobrevivência ao ser vivo? As respostas a gente encontra na pergunta 702 e 703 do Livro dos Espíritos. É o instinto de conservação, que foi dado por Deus para todos os seres vivos, seja qual for o grau de sua inteligência, seja mecânica ou racional. Mas para que esse instinto? A resposta também é dada pelos Espíritos. É para o cumprimento dos desígnios da providência, já que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Vamos visualizar então, nesse momento, a preciosidade da vida. A vida no planeta Terra até aqui, até nós, seres humanos encarnados, tá certo? Essa incrível biodiversidade que a Terra tem, essa maravilhosa fertilidade. Aí a gente se pergunta, puxa vida, será que a vida que conhecemos é abundante no universo? Ou não? Será que existem outras terras habitadas por seres encarnados e inteligentes? Onde eles estão? Vou falar aqui rapidamente sobre o paradoxo de Fermi. O Henrique Fermi foi um físico italiano, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1938 e lá em 1950 ele estava discutindo a invasão de ETs lá com os colegas. Ele trabalhava lá no Los Alamos, o laboratório lá dos Estados Unidos onde foi produzida a bomba atômica. Ele trabalhava lá e aí o pessoal fala, não, os ETs eles estão invadindo a Terra. Nos anos 1950 era muito fértil essa história dos ETs, de invasão de ET. Então aí ele era um físico, ele gostava de anotar, pegou uns papéis lá, começou a rabiscar. Ele era meio excêntrico, assim, não que todos os físicos que ganharam o prêmio Nobel eles são excêntricos, somente a maioria. E aí nesse rabisco ele perguntou, onde estamos? Cadê os ETs que deveriam estar aqui? Olha, mas por que você está perguntando isso, Fermi? Por quê? Aí ele ficou intrigado com a falta de evidência que você tinha de uma inteligência extraterrestre, não só na Terra, como também em todas as observações astronômicas. Que naquela época eles estavam conseguindo observar mais o universo tinha ficado maior, mais velho. Olha, para você ter ideia, hoje o universo conhecido, até onde a gente consegue entender como universo, esse universo, que podem ter vários universos aí, é outra teoria, esse universo ele começou lá atrás, há 13,7 bilhões de anos. E existem somente na Via Láctea de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só na Via Láctea. Então se a gente estatisticamente falar isso, civilizações muito mais avançadas deveriam existir no universo e já deveriam ter até colonizado boa parte desse universo e deixado sinais de que ela existe. Tá certo? Mas, até agora, com nossas observações, não conseguimos, tá? Tem várias teorias, por que não existe, porque a gente ainda não conseguiu ver, porque a gente não conseguiu observar esses ETs, várias teorias, tá? Mas assim, eu vou colocar pra gente, espíritos encarnados que precisam de um planetinha, de provas e expiações, é o que importa, a Terra. Então, isso só mostra pra gente o quanto a Terra é preciosa. Se ela desaparecer, vai ser uma grande perda para nós, espíritos encarnados. Mas não fará falta nenhuma no universo, porque esse universo é um caos em alguns lugares, ele está em eterna transformação, é uma dança de criação, de destruição, de criação. Você viu ali quando eu falei da estrela, que a estrela ela explode, tá? Existem uns buracos negros que a gente não entende bem. Então, assim, esse universo ele é muito caótico. Então, o que é que a gente pode falar? Se sumir uma terrinha, não vai fazer falta, mas pra gente vai. Então agora, o que é que a gente vai falar um pouco? De como nessa terrinha da gente surgiu a vida. Olha as dificuldades que a vida teve aqui na Terra. O início da vida aqui na Terra é um mistério. É um mistério para a ciência, só para começar. O nosso planeta Terra ele foi criado há 4,5 bilhões de anos.
E há pelo menos 3,5 bilhões de anos nós já temos registro de vida, sinais de vida microbianas. Isso foi depois que, como é que a gente pode dizer? Isso foi depois que se acalmaram as coisas por aqui pela Terra. Porque no início, meu amigo, era porrada aqui, né? Alta temperatura, vulcão, meteorito colidindo, uma confusão. A Lua era mais próxima da Terra, então a maré ia lá em cima, era uma destruição. Então, assim, depois que isso se acalmou, aí começou logo, foi rapidinho a vida, tá? Então, apesar de tudo isso que eu coloquei, a vida, ela apareceu cedo, a vida microbiana. Então eu disse, se a vida microbiana apareceu bem cedo na Terra, é muito provável que existam outros planetas semelhantes à Terra que vai me dar mais, que vai mostrar para mim, que eu vou descobrir que tem, a humanidade, que nós vamos descobrir essa vida. Mas eu vou dizer para vocês, como lá em Marte, aqui em Vênus, tá? Se a gente descobrir alguma vida que houve, né, resquícios de vida, vai ser uma vida também microbiana como essa. Vocês vão ver por quê também. Mas um grande mistério para o cientista é a chamada abiogênese, que é a teoria da vida, da passagem da vida, da não vida, né, vamos dizer assim, para a vida, né? Como é que um conjunto de elementos químicos inorgânicos se transformaram em aminoácidos e depois se organizaram em proteínas e foram ficando cada vez mais complexas, até que surgiram as primeiras protocélulas. Essas protocélulas eram invólucros um invólucro onde dentro aconteciam reações químicas. Era uma protocélula, as reações químicas eram protegidas por uma membrana oleosa na época. Essa é a teoria, tá certo? Parcialmente permeável, então deixava entrar os nutrientes necessários para as reações, o restante era jogado fora, mas ela se mantinha protegida ali. Então era mais ou menos assim a teoria da protocélula. Além dessa, você tem várias outras teorias. A mais aceita é que tenha realmente a vida surgido na água dessa maneira, e até tem outras que dizem, olha, não, aqui foi uma semeadura, um meteorito que veio com vida, caiu na Terra, e aqui essa vida floresceu. Que existem vários meteoritos que semeiam no universo, semeiam a vida no universo. Mas é uma teoria, ela é chamada de panspermia. E até hoje os cientistas não conseguiram reproduzir em laboratório nenhuma dessas teorias. E olha que eles tentaram e tentam muito ainda, tá certo? Mas para nós espíritas, a vida pode ser considerada como a união do princípio inteligente com o fluido vital, ou princípio vital, como alguns consideram. E eu convido vocês a assistirem a palestra do nosso irmão Arthur Mascarenhas. Acho que tem umas 4 palestras atrás, mas está lá no nosso canal do YouTube. E no final eu vou colocar o link, tá? Para vocês assistirem essa palestra, que vocês vão ter uma explicação melhor de como os fenômenos de ligação do espírito com o corpo acontecem, tá? Não vou contar, não vou dar spoiler, vão lá para ver. Pausa. É chave, viu? Uma vez que essa célula ela se separou do ambiente, ela se transforma em uma unidade viva e ela precisa se relacionar com o seu ambiente. Aí vem um problema, puxa vida. Como é que ela faz para se manter viva, uma vez que esse ambiente é sempre hostil? A vida então ela é forçada a se adaptar. Ela tem que se adaptar, ela tem que se virar para viver. Aí a gente vê que existe sempre uma relação ativa entre a vida e o planeta, fazendo com que a evolução da vida não se separe da evolução do planeta. Nas perguntas seguintes, a 704, 705 e 706, Kardec aborda como os seres vivos encontram os meios de sobrevivência. E a resposta dos espíritos é simples. A Terra é uma excelente mãe. Bem, é um planeta comum na concepção de alguns filósofos e cientistas. É um típico planeta rochoso, num típico sistema planetário, localizado em uma típica região de uma grande, mas típica galáxia, que é a nossa Via Láctea. É o chamado princípio da mediocridade. A Terra é simplesinha lá. É o princípio da mediocridade, é um planetinha medíocre. Mas aí eu prefiro outro. Tem outro princípio, que é o princípio da Terra rara, que é um planeta com condições muito especiais para criar e manter a vida, que é muito frágil
frente ao ambiente e aos diversos cataclismos que acontecem, né, que ela passou e ainda passamos por cataclismo. A pandemia é um cataclismo, tá, se a gente for ver por esse lado. Então vamos falar sobre a terra rara. Por que terra rara? Eu vou parar um pouco para mostrar para vocês, além do, claro, né, não posso deixar de mostrar o Livro dos Espíritos, que é a obra aqui que eu falei no início. Você tem ele pequenininho e tem ele grandão aqui, tá? O grandão tem letra grande, que não é tão grande não. Mas lá na SEEB, quando a gente voltar, você vai ter um Livro dos Espíritos com a letra grande lá na biblioteca. E tem esse pequenininho também aqui, que é de bolso para viagem. Agora olha o tamanho da letrinha desse aqui, é um... tá certo? Eu me baseei nesse livro aqui também para falar, tá? Esse livro, tá? Ele é o título Criação Imperfeita. Ele foi escrito pelo professor Marcelo Gleiser, né? Um físico carioca, escritor, pesquisador e professor de filosofia natural da Faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos. É um divulgador científico que tem um canal muito legal no YouTube que eu recomendo a todos vocês a darem uma passadinha lá. É claro, não só quem... não, é ciência, ciência é chato. Pô, mas é legal. É legal, ele tem uns cursos lá muito bons. Ele começou um curso durante a pandemia e muito legal. Só para vocês verem aqui o livro qual é. E ele também foi o primeiro, né, em 2019, o primeiro latino-americano contemplado com o prêmio Templeton. Ele é conhecido como, informalmente, né, como o Nobel da Espiritualidade. E um mito que ele refuta nessa obra é que a natureza é regida pela perfeição. Não é regida pela perfeição. Eu também concordo, tá? Pois perfeito só Deus, entendeu? Aí diz, mas a natureza é criação de Deus. Então a natureza é perfeita. Olha, se nós não entendemos Deus, estamos muito longe de entender Deus e os seus desígnios. Então vamos nos ater àquilo que a gente consegue entender, a imperfeição da natureza. E a gente vai ver a necessidade dessa imperfeição para o princípio inteligente, para o ser encarnado. Porque é na imperfeição que o princípio inteligente é moldado para os desafios da encarnação. Nós vimos anteriormente que a história da vida na Terra nos diz que a vida começou de uma maneira muito simples, em uma sucessão de raríssimos acidentes, e que se tornou complexa desde uma célula procariota, que é uma célula sem núcleo, ali com seus elementos internos, nadando, relacionando, né, se relacionando, mas mantendo sua individualidade, e que cada passo dessa evolução é complexo e difícil de ser obtido. E como disse lá atrás, a vida tem 3,5 bilhões de anos só na Terra. Quer dizer, desses 2 bilhões só existiam as células procariotas. Aí depois, durante mais 1 bilhão, surgiram as células eucariontas, que é que tem já um núcleo definido, né? Você já tem uma definição de núcleo. Quer dizer, olha, você passou 3 bilhões de anos aqui somente com seres unicelulares. E aí, o que foi que aconteceu? Esses seres unicelulares, né, eles foram evoluindo cada vez mais e chegou num determinado momento, entre outras mudanças, né, surgiram as cianobactérias na água que transformaram a atmosfera da Terra, retirando o CO2, que mantinha as temperaturas altas, deixando a Terra muito quente, com efeito estufa, né? Eram temperaturas muito altas. Então era muito quente devido ao CO2, a quantidade de CO2 que tinha na atmosfera. E aí o que era que acontecia? Essas bactérias, né, cianobactérias, elas começaram a fazer a fotossíntese e liberavam o oxigênio. Olhe bem, isso, imagine, muitos milhões e milhões de anos. Esse oxigênio que foi liberado, que transformou a atmosfera da Terra, é um gás muito energético. Ele dá muita energia ao organismo. Veja como a gente precisa tanto de oxigênio para tirar essa energia. Nós temos isso é para transformar a energia, o nosso metabolismo, tá? Transformar a energia química dos alimentos, a energia mecânica, temperatura, tudo isso
que nosso metabolismo faz. Então, com essa disponibilidade de oxigênio já na atmosfera da Terra, foi aberto um caminho para o surgimento de vidas mais complexas. Saímos da era dos seres unicelulares e teve uma explosão, há mais ou menos 400 milhões de anos, uma explosão isso os cientistas eles conseguem ver nos fósseis e datar esses fósseis e conseguem ver que nessa época surgiram muitas e muitas espécies. Então, assim, a vida mais complexa ela surgiu há 500 milhões de anos, há 400 foi a explosão. Mas a vida inteligente, assim, como dizer, olha, a gente conhece como hoje, surgiu há 200 ou 300 mil anos apenas. Vocês vejam que a história, a nossa história, até chegar aqui, ela é muito rica e demorada. Vamos ver que a Terra ela é um planeta privilegiado. Ela tem atributos necessários para o surgimento e manutenção da vida como conhecemos. E que nós, seres humanos, somos mais raros ainda. A Terra está em uma posição no sistema solar que permite a existência de água líquida, quer dizer, um ótimo solvente para as reações químicas que aconteceram lá atrás. Temos uma atmosfera rica em oxigênio, como eu já falei lá atrás. Temos uma camada de gases na atmosfera que filtram os raios de alta energia do Sol. Nós temos um núcleo de ferro e níquel derretido, que gera um campo magnético que é um escudo aos ventos solares, cheio de radiação. Então, esse núcleo girando na Terra é como se fosse um grande dínamo que cria um campo magnético que protege a Terra. A Terra é protegida por um campo magnético e isso você consegue ver nas auroras boreais e austral, que é onde ficam, digamos assim, os polos magnéticos. Ali os íons, as partículas carregadas do Sol, entram ali, reagem com a nossa atmosfera e faz aquele espetáculo lindo. Mas ali não tem problema, porque ela reagiu naquele momento e ficaram inertes, foram absorvidas, trocaram energia com nossa atmosfera. Nós temos também a nossa Lua, que equilibra o nosso eixo de rotação em 23,5. Então a Terra ela gira mais ou menos como um peão que está parando, né? O peão ele fica em pezinho e quando ele vai diminuindo ele faz esse tipo de rotação. Quem mantém esse ângulo de 23,5 graus em relação ao eixo da Terra é a Lua. A Lua, pela sua massa e a sua atração gravitacional, ela mantém a Terra nesse eixo. E isso é importante, porque deixa a Terra sem extremos climáticos. Então nós temos as estações que equilibram durante o ano, mas aí se não tivesse isso, nós teríamos um lado muito quente sempre e um lado muito frio sempre. Então, assim, esses extremos climáticos também não são bons para a vida. Quando a gente fala também dos terremotos, os terremotos devido à fricção das placas tectônicas, fugiu o nome, deixa eu beber uma água aqui para ver se o nome vem. Chá, né? Esse movimento equilibra também a química do planeta. E temos também mais dois vizinhos muito bons. São gigantes, Júpiter e Saturno. Eles são grandes, com a sua gravidade, eles atraem todos os meteoros que poderiam cair aqui na Terra e fazer um estrago grande. Então esses dois planetões lá, eles são escudos também contra os meteoritos, contra os corpos celestes que estão aí vagando e que podem, como já aconteceu lá na planície de Yucatán, no México há 66 milhões de anos e que modificou as condições do planeta e provocou a extinção dos gigantescos dinossauros. Imagine, esse meteorito explodiu na Terra, então ele criou uma camada na atmosfera de poeira, escondeu o Sol. Os gigantes, os dinossauros eram basicamente herbívoros, eles foram dizimados, faltou comida, fez muito frio e eles não conseguiram manter essa cadeia alimentar que os supriam. Então eles foram morrendo. Agora olhe bem o que aconteceu. Devido a isso, olhe bem, devido a esse meteorito que caiu há 66 milhões de anos atrás e que extinguiu os dinossauros, é que os nossos antepassados, os pequenos mamíferos, né, eles conseguiram se desenvolver
e se multiplicar. E eles são lá os nossos ancestrais. Agora, olhe bem, veja a sucessão de acontecimentos. Se não tivesse caído aquele meteorito, muito provavelmente hoje nós teríamos os grandes dinossauros e os mamíferos continuariam na toca. A evolução não teria chegado até nós. Ou nós não teríamos chegado à evolução, não sei. Tá? Então, aí a gente se pergunta aqui, puxa vida, então, para que tudo isso? Qual o sentido da vida? Qual o motivo de ter essa força vital, essa necessidade de conservação? A literatura espírita, ela narra em diversas obras que toda essa história de formação do planeta foi supervisionada pelos espíritos superiores, sob a orientação direta de quem? De quem? De Jesus. Então imagine que obra de engenharia é a criação de um planeta. Um planetinha lá, que a gente falou medíocre lá atrás, que não faria falta ao universo. Olha a trabalheira que deu e olha a importância que é. Jesus, ele supervisionou a criação do planeta Terra e ele se encontra conosco até hoje, aqui, trabalhando junto com os espíritos superiores para a nossa evolução. Então a Terra é um presente de Deus. E os espíritos nos respondem que a humanidade não teria vontade de viver se Deus não tivesse lhes dado os meios para isto. E eles também nos dizem que a Terra nem sempre produz o necessário pela ingratidão da humanidade, que não se satisfaz com o necessário, sempre procurando o supérfluo, retirando da Terra, de forma indiscriminada e predatória, os recursos necessários para o seu bem-estar. O egoísmo é a fonte da falta de meios de sobrevivência para algumas populações. E já naquela época, os espíritos responderam para Kardec que a ciência que eu, quando vou me referir a ciência aqui, é a inteligência humana. É a inteligência humana. A ciência sempre é chamada para contribuir para aumentar o bem-estar humano. Mas que a humanidade deve procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias. E que direito de se utilizar dos recursos naturais e animais da Terra é somente até a sua necessidade de viver. Isso está aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Conservação. Aí ele também questiona, tá? Qual é o limite? Se existe um limite à procura desse bem-estar? A resposta é dada pelos Espíritos que sim. E o limite é claro, o limite do necessário, sem a criação de necessidades que são reais e que, se deixando cair na tentação dos gozos materiais, o homem se desvia das leis de Deus e é punido por si só. E conhecerá esse limite pela sua própria experiência. A humanidade foi dada à guarda da terra, com os seus recursos minerais e a sua biodiversidade. Mas o que é que nós vemos aí geralmente quando nós ligamos a televisão, quando nós lemos uma notícia? O que nós vemos geralmente é o homem escravizando a terra e os animais para o seu bem-estar, indiscriminadamente, em um patamar que parece para nós estar acima das suas necessidades básicas, em um círculo sem fim. Eu sempre vou querer tirar mais da terra para gerar mais riqueza. Eu preciso gerar riqueza para gerar bem-estar. Preciso gerar riqueza para gerar bem-estar. Um círculo sem fim. E aí a gente pergunta, mas até quando a terra vai aguentar essa extração? Aqui vale dizer, né, que na minha opinião essa é uma resposta que deve ser dada pela ciência, isenta de interesses políticos, econômicos e de paixões. Depende também desta ciência, que é nossa inteligência, o aperfeiçoamento e a criação de novas formas de obtenção de energia e alimentos. E também não podia aqui deixar de falar que os espíritos superiores também nos orientaram quanto ao consumo de proteína animal. Olhe bem, há 150 anos atrás já havia essa preocupação de Kardec, que fez a pergunta, e que os espíritos responderam aqui. A carne alimenta a carne, e ele deve alimentar-se conforme exige o seu organismo. Foi a resposta dos espíritos. Que, ao meu ver, não é um salvo-conduto à escravidão dos animais para sustentar a humanidade. Você pode ver que a ciência da nutrição tem a cada dia, ela nos traz alimentos completos de origem vegetal, e vemos hoje que até atletas de alta performance são adeptos ao veganismo. Então é uma
coisa a se pensar. Tá? É uma coisa a se pensar nisso também, da escravização dos animais para satisfazer as nossas necessidades. Então a gente pode concluir disso é que o consumo da carne em algumas situações passa a ser mais uma opção de paladar ou de instinto do que realmente uma necessidade nutricional. Então a gente vê que a nossa geração, essa geração aqui que a gente está falando, ela atingiu avanços tecnológicos e nós vamos atingir ainda pontos, né, mais inacreditáveis da tecnologia e para gerações passadas ela seria assim que você nunca atingiria, né? Então, bom, isso aqui é uma coisa inatingível para nós. Mas que nosso desafio, e eu vou desafiar aqui também, porque o nosso objetivo é entregar uma sociedade mais educada, pacífica e justa, e um planeta melhor do que nós recebemos, tá? Pois nós vamos prestar conta lá no futuro e também vamos prestar contas a Deus. Este será um planeta das nossas próximas encarnações, ou não. Porque na literatura espírita, ela diz também que caso não consigamos acompanhar a evolução do planeta, nós seremos convidados a reencarnar em planetas menos evoluídos para aprendermos aquilo que faltou na Terra e ajudar na sua evolução. Então, a gente tem aí uma opção. E aí eu posso dizer, gente, né, nessa conversa rápida, né, chegamos ao final. E eu quero agradecer a todos, né, vocês que estão aqui me acompanhando aqui nesse vídeo e encerrar com uma pequena oração. Respirar fundo e mais uma vez pedindo a Deus que permita que os bons espíritos, trabalhadores que possam atuar auxiliando junto aos profissionais da linha de frente no enfrentamento da pandemia, junto aos cientistas no desenvolvimento de vacinas e medicamentos eficientes e também junto aos governantes para serem mais solidários, menos belicosos, tornando-os vulneráveis aos apelos de amor e de solidariedade. Uma vez que ainda estamos em tempo de sairmos desta situação melhores do que começamos. Muito obrigado, muita paz, beijos em todos e aguardo vocês ao vivo para a gente fazer aqui a discussão desse assunto. Um grande abraço.